O TSE chega ao quarto dia do julgamento de Bolsonaro por crimes eleitorais e está a um voto de deixar o ex-presidente inelegível por 8 anos. Os colunistas de Veja analisam o impacto da decisão e discutem quem pode herdar o espólio eleitoral do bolsonarismo. Em documento sigiloso obtido por Veja, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, desqualifica o relatório da Polícia Federal no caso Mauro Cid e faz graves acusações ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Já somos 203 milhões de brasileiros, mas o novo censo, concluído com 2 anos de atraso, mostra que a população nunca cresceu tão devagar. Há menos nascimentos, mais idosos e mais pessoas morando sozinhas. É agora nos Três Poderes. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Os Três Poderes, o programa semanal de análise política de Veja, onde você já está acostumado, debatemos os principais acontecimentos políticos da semana com o nosso especial time de analistas e também com um convidado que sempre ajuda a gente a tocar as discussões aqui sobre os assuntos da semana. Eu já vou passar direto para o nosso convidado, vocês já viram os principais temas da semana, entre eles está o julgamento de Bolsonaro no TSE, que será retomado daqui a pouco, né? O quarto dia de julgamento, ele foi suspenso ontem, volta agora ao meio-dia, a próxima a votar é a ministra Carmen Lúcia, o placar já está 3-1 contra Bolsonaro, e muito provavelmente o ex-presidente deve ficar inelegível, porque os votos de Carmen Lúcia, pelo menos, e Alexandre de Moraes, são dados certamente contra Bolsonaro. Temos um convidado muito especial aqui que vai ajudar a gente a debater esse julgamento, é o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro substituto entre 2008 e 2012, indicado por Lula, depois foi ministro efetivo, indicado por Dilma entre 2012 e 2017, ou seja, Henrique Neves atuou na corte ali entre 2008 e 2017, participou de vários julgamentos importantes, conhece bastante o tribunal. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar de Os Três Poderes, seja muito bem-vindo. E eu queria já fazer uma pergunta para o senhor, para a gente começar a discussão aqui. O TSE, ultimamente, tem conduzido julgamentos bastante importantes, envolvendo presidentes e ex-presidentes, julgamentos decisivos para a história do Brasil, né? Teve em 2017 o julgamento da chapa Dilma Temer, teve em 2018, quando barrou a candidatura do ex-presidente Lula, só para citar as mais recentes, e agora tem esse julgamento envolvendo o Bolsonaro. Na avaliação do senhor, o que esse julgamento tem de diferente dos outros e qual é a importância histórica, qual é a relevância desse julgamento envolvendo o Bolsonaro que está ocorrendo nesse momento? Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico aqui à disposição de vocês sempre. Esse julgamento, dois aspectos que, vamos dizer, destacam. Primeiro, porque é uma eleição presidencial. Como você disse, a eleição presidencial, normalmente, antigamente, ela não dava problemas. Mas, com o passar do tempo, ela começou. Você tinha uma representação ou outra em 2006, 2008, mas ela normalmente durava pouco tempo, já era aniquilada porque não tinha grandes descobertas, não tinham grandes acusações. Depois, ela começou a ter problemas maiores em relação a que se apontavam a abuso de poder político, corrupção, fraude, que são as figuras previstas na Constituição. Então, quer dizer, o primeiro aspecto que destaca por que é importante? Porque é uma decisão de uma eleição presidencial. E o segundo aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar também é que é um tema que está sendo aperfeiçoado pela Justiça Eleitoral desde a eleição de 2010. Eu acho que eu fui o primeiro caso que julgou de influência da internet nas eleições, foi em 2010, mas ainda de uma forma ainda muito inicial. Depois disso veio 2012, 2014, 2018 teve uma grande mudança do parâmetro, porque com o corte do financiamento das pessoas jurídicas, com o recurso público, ainda que se aumente de forma estrondosa, as campanhas todas migraram para o mundo digital e migraram para as redes sociais, onde a maioria das pessoas acha que é uma terra sem lei, mas não é uma terra sem lei. E aí a justiça vem se adequando. O voto do ministro Benedito Gonçalves neste julgamento, ele é paradigmático justamente na questão de
interpretar a utilização dos meios de comunicação social. Primeiro, caracterizar a internet como meio de comunicação social, que já foi caracterizado em 2018 na relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, num caso que envolvia o ex-presidente Bolsonaro também, nas eleições anteriores. E agora, vamos dizer, está se tentando consolidar uma jurisprudência sobre redes sociais. Esse caso, ele tange a questão da rede social, porque a reunião dos embaixadores foi transmitida depois, não só pela TV Brasil, mas por várias mídias, e principalmente pelas redes sociais do próprio ex-presidente. Existem outros processos que estão tramitando no TSE que são mais complexos, mas ela já vai servir de um parâmetro de como esses outros também irão ser julgados. Matheus Leitão, a sua pergunta ao nosso convidado, por favor. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Deixa eu te perguntar, ministro, uma das teses que foram defendidas no julgamento do Bolsonaro é a de que não há uma grande gravidade, né? Isso foi feito pelo ministro Raul Araújo, porque houve um grande comparecimento nas urnas, um grande comparecimento das eleições, e o ex-presidente perdeu o pleito. Então, na tese dele, não houve uma gravidade muito grande porque ele não se favoreceu politicamente. Isso tira a responsabilidade do que aconteceu naquela reunião com os embaixadores? Veja, são duas coisas. O fato de ter perdido a eleição não prejudica a ação. Isso é uma jurisprudência antiga de que o segundo colocado pode, sim, responder por abusos, até porque, eventualmente, um abuso, uma fraude, uma corrupção que tenha sido cometida pode ter gerado a necessidade de se fazer um segundo turno. Se não tivesse esse abuso, talvez o primeiro, quem acabou ganhando, poderia ter ganho em primeiro turno. Mas a questão de ter perdido a eleição não é fundamental para a decisão. Essa questão, durante muito tempo, foi julgada pela Justiça Eleitoral com um critério chamado potencialidade. O que era potencialidade? Começou no julgamento do ministro Eduardo Ribeiro, lá atrás, onde ele dizia que foram apreendidas cestas básicas antes delas serem distribuídas de um programa social. Então, se elas não foram distribuídas, elas não chegaram ao eleitor, não tiveram o potencial de influenciar o eleitor. E durante muito tempo, a Justiça Eleitoral começou a fazer contas matemáticas. A diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado foi de 500 votos. Aí eu tenho uma ilicitude que atingiu 100 pessoas. Então não é suficiente para que se chegue à cassação do mandato. Aí alguém falou, não, mas essas 100 pessoas têm famílias, então não chegam em 100, vão com a média de uma esposa e 2 filhos, chega a 400 pessoas. Mas aí o outro lado fala, mas eu não tenho certeza se eles são eleitores. Ficava uma situação completamente difícil de ser verificada e muito mais fonte da imaginação do julgador do que de um dado concreto, para saber se a quantidade de benefícios dados em relação a uma irregularidade seria suficiente para alterar o resultado da eleição ou não. O próprio Congresso Nacional percebeu isso e falou, não pode ser assim, não pode ficar com um critério subjetivo para dizer se teria ou não teria, até porque, como dizia o ministro Marco Aurélio, a gente não tem máquinas de ler mente dos eleitores. Eu posso presumir que alguma coisa o influenciou, mas eu não posso ter certeza de que ele não teve aquela influência de todos os candidatos. Ele pegou a cesta básica de um, o tijolo do outro, e acabou votando num terceiro. Então, não tem uma prova suficiente para isso. E aí o Congresso Nacional alterou o critério da potencialidade para dizer, não é necessário que se verifique a potencialidade. Será decidido apenas no sentido e da verificação da gravidade. Agora, também não definiu, talvez isso seja uma falha da Justiça, não da Justiça Eleitoral, mas da legislação eleitoral, que não há uma definição na lei do que é grave. Isso fica ao critério do julgador definir qual que é a gravidade. Por isso é que o ministro Benedito demonstra a gravidade no sentido quantitativo e qualificativo, para demonstrar que, no entendimento dele, essa reunião foi algo efetivamente grave. Agora, é um caso que não tem uma discussão sobre fatos. O discurso ocorreu, a reunião ocorreu, depois ela foi divulgada, o conteúdo ninguém discute apenas se é liberdade de expressão ou não e se é grave ou não.
E aí é a compreensão de cada juiz. Talvez a gente possa até aperfeiçoar a legislação eleitoral para fazer que nem o Código Penal. Quando você tem lesão corporal, ele tem leve, grave e gravíssima. E aí o próprio Código estabelece quais são os critérios para verificar se você teve uma imobilidade do membro durante 30 dias, ou mais de 30 dias, ou uma perda completa de um membro do corpo por conta da lesão corporal. É um critério jurídico estabelecido em lei para definir essas gravidades. Na Justiça Eleitoral, a gente não tem isso. Então, fica ao critério do julgador, obviamente com base na jurisprudência, obviamente com base na doutrina, verificar o que efetivamente é grave ou não. Por isso, até a divergência entre os magistrados. 3 já entenderam extremamente grave e um disse, não é tão grave. Não, ele não chegou a dizer que não é irregular. Ele disse, é irregularidade, já foi apenada como propaganda antecipada e é o suficiente nesse caso. Ele entendeu que não é grave o suficiente para ensejar a inelegibilidade. Isso. E um esclarecimento aqui em relação ao que eu falei no começo, são 7 ministros no Tribunal Superior Eleitoral, a votação está em 3-1, por isso que eu disse que mais um voto, né? 4-1 já deixaria Bolsonaro inelegível. Robson Bonin, editor da coluna Radar, bom dia. A sua pergunta para o nosso convidado. Bom dia, doutor Henrique Neves. A gente combinou de não chamar de ministro, né? Os dois chamaram, né? Pois é. Tem uma questão que está em pauta aí, assim, inegavelmente, nessa discussão do TSE, que é o passado, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência em relação ao ataque aos poderes e aos próprios ministros, alguns ministros que hoje estão nesse julgamento, né? Foi muito forte esse histórico, enfim, a gente não precisa se aprofundar nisso aqui. Mas eu queria saber do senhor, até que ponto, já que é um julgamento que o senhor acabou de falar, não tem, as questões jurídicas são muito relativas, muito complexas ali, né, para se delimitar a opinião, enfim, final. Até que ponto isso é um julgamento político mesmo, como o Bolsonaro já está querendo, inclusive, fazer pregar, né, pegar essa teoria de que ele está sendo vítima de uma perseguição, um exemplo do que foi lá atrás o ex-presidente Lula, o presidente Lula com a Lava Jato, enfim. Existe mesmo uma carga de acerto de contas nessa discussão que a gente está vendo? Eu acho que essa questão foi até bem respondida ontem no voto do ministro Floriano. Todo julgamento da Justiça Eleitoral tem reflexo no mundo político, porque através da Justiça Eleitoral é que você permite ou nega o registro de candidatura. Você aplica ou não uma multa, você anula ou não uma eleição e você declara ou não quem vai ser inelegível. Então, toda e qualquer decisão da Justiça Eleitoral tem um reflexo no mundo político. Isso não quer dizer que as decisões da Justiça Eleitoral sejam tomadas com um critério político. O critério é jurídico, é técnico. O que exige é uma margem, como qualquer processo existe, de convencimento do juiz. Se eu entro com uma ação por dano moral contra vocês, por exemplo, o juiz pode achar que teve o dano de acordo com as provas ou não. Ele tem uma liberdade, ele tem um espaço de convencimento ali. Eu posso ter uma prova e dizer, essa é suficiente para eu ter como ocorrido, indubitável, a existência do fato que gera a indenização. E outro pode falar, essa prova, para mim, é só uma prova indiciária, só uma presunção, não me parece uma prova robusta. Essa margem de convencimento, que é o livre convencimento do magistrado, essa está presente em qualquer tipo de decisão. Agora, segue-se sempre os critérios técnicos. O julgamento do TSE, desse caso, assim como todos os demais, ele segue uma lógica, ele segue um rito previsto em lei. Então, cada um vai e apresenta a sua convicção. É natural que haja divergência? Sim, porque é justamente por conta da possibilidade de divergência é que os tribunais existem, porque senão todo mundo decidiria isoladamente. Mas quando você não quer que a decisão seja tomada apenas por uma pessoa, você leva para um colegiado, justamente para que o colegiado possa ter diferentes fontes de visão, vamos chamar, do assunto, e cada um traga a sua contribuição para que seja um resultado de todos. Então, é natural que tenha divergência nos colegiados. A gente vê isso no Supremo, no TSE, qualquer ramo do direito tem esse tipo de divergência. Mas, volto a dizer, estritamente jurídica. Eu interpreto dizendo
o conceito jurídico não é este, é aquele. É o companheiro de tribunal diz, não, eu não concordo, e cada um apresenta a sua fundamentação, suas razões. Doutor Henrique Neves, mais uma rodada de perguntas. Eu queria fazer uma para o senhor, que é o seguinte, é sobre as urnas eletrônicas e sobre o sistema eleitoral brasileiro. Quando o senhor era ministro, o senhor foi um dos mais ativos participantes na implantação desse sistema, né? O senhor participou de várias audiências, testes de segurança, esteve envolvido ali bastante na implantação do sistema. O senhor imaginaria que tão pouco tempo depois o sistema de votação eletrônica brasileiro seria alvo de uma campanha difamatória tão grande? E o senhor acha que isso tende a persistir, a prolongar no futuro? Você acha que isso não deve mudar mais? Qual é a consequência disso tudo, de toda essa campanha que o sistema eleitoral brasileiro sofreu? Não deve mudar o quê? A campanha ou o sistema? Essa desconfiança em relação às urnas, o senhor acha que ela tende a... Eu acho que desconfiança é lícito. Todo mundo pode dizer, eu não confio. Aí é uma opinião, eu não confio em alguma coisa. Até aí é liberdade de manifestação do pensamento. Eu não confio porque há fraude, eu não confio porque o resultado foi alterado, aí eu estou dizendo a minha opinião, mas estou acrescentando um fato. E esse fato tem que ser um fato verdadeiro. De tudo que se apresentou para discussão da urna eletrônica, nada se apurou como verdadeiro. E continuou se falando exatamente as mesmas inverdades. Eu acho que a gente não pode também ter uma posição hermética e falar, não, a urna não pode ser discutida. Lógico que pode, é um equipamento de computação. E, evidentemente, a ciência é sempre aprimorada, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que trazer mais facilidade. A urna ela já é feita do jeito que existe, por uma série de questões. Eu nunca imaginei que era tão complicado quanto é, mas teste de resistência, porque a gente está pensando na urna na sessão eleitoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, nas grandes capitais, é uma coisa. Essa mesma urna ela vai para o interior da Amazônia, então ela tem que ter resistência, tem que ter uma série de coisas. Então a gente tem sempre que discutir para aprimorar e aperfeiçoar o sistema. Uma nova técnica, vamos nos permitir, eventualmente, no futuro, o voto pela internet. Então, a discussão em si ela pode existir. A discussão por indução de inverdades, com acréscimo de inverdades, aí ela não me parece uma discussão séria, não me parece uma discussão justa. Se eu falo com vocês e qualquer coisa que eu diga, vocês falam, não, isso é mentira, porque eu sei que houve fraude, aí eu pergunto, mas onde que você sabe que houve fraude? E eu não consigo definir aonde é que houve fraude? Então, aí é só... eu estou falando para uma bolha que quer acreditar no que quiser acreditar, mas critério científico e comprovação de fato não existe. Matheus Leitão, sua vez de fazer uma nova pergunta ao convidado. Ministro, vou chamar de ministro mesmo. Ministro, é o seguinte, não dá para falar não dá para falar da política brasileira, né, sem falar do bolsonarismo, esse movimento que nasceu aí na esteira da Lava Jato, né? E dentro desse movimento, né, um dos fundamentos mais basilares é que o Alexandre de Moraes, o atual presidente do TSE, que está julgando o Bolsonaro, né, está indo além das suas prerrogativas. E eu queria saber, na sua opinião, como uma pessoa que tem entendimento profundo daquela corte, ele está indo, né, para além das suas prerrogativas ou não? Não, o ministro Alexandre é uma pessoa, primeiro, com grande conhecimento jurídico. E, segundo, ele tem uma forma incisiva de falar, ele não tem meias palavras. Agora, todas as questões que você falar, um membro do tribunal, ainda que seja o presidente, está excedendo suas prerrogativas. Você tem o colegiado justamente para que ninguém seja a palavra única. Então, se tiver alguma irregularidade, o colegiado teria condições de corrigir. Eu não acredito que na parte eleitoral a gente possa apontar grandes excessos. Quer dizer, tem algumas situações em que, vamos dizer, houve uma mudança para melhor, ou talvez ainda precisa ser estudada, de procedimentos. Quer dizer, esse processo passava assim, agora vai passar assim. Mas na questão da decisão em si, a decisão ela é colegiada. Se alguém não concorda, pode manifestar sua... E, no caso do TSE, em princípio, se tiver um problema constitucional, você ainda tem o Supremo Tribunal para corrigir eventual irregularidade que tenha sido cometida.
Robson Bonin, mais uma pergunta para o doutor Henrique Neves. Doutor, pela avaliação jurídica que o senhor faz aí, né, no direito, com advogado, o ex-presidente sendo declarado inelegível, ele tem alguma chance de virar esse jogo aí no Supremo, com recursos, ou até mesmo, não sei se ainda cabe no próprio TSE recurso, enfim, há um caminho aí ainda longo a ser percorrido, ou esse julgamento de hoje define o futuro mesmo do ex-presidente? Vamos lá, esse é o primeiro julgamento de uma série anunciada de 16 ações, né? Então, o caminho deste será o caminho de todas as demais, de caminho processual. Publicado o acordo, definido o resultado, publicado o acordo, ele pode embargar de declaração no próprio tribunal. Os embargos de declaração podem dar efeito modificativo? Podem. É raríssimo que isso ocorra. Para que você possa entrar com embargo de declaração, você não vai discutir o que o tribunal já discutiu. Você tem que apresentar e falar o seguinte: na minha defesa, eu apresentei 10 argumentos e o tribunal examinou 6. Faltou examinar 4. Então, os embargos de declaração são para suprir uma omissão relevante, uma omissão que seja por ela o suficiente para alterar o resultado do julgamento, que eventualmente o tribunal não tenha examinado. Nesse processo, com ampla manifestação de todos os ministros, com votos escritos longos, parece, eu não conheço os autos totalmente, mas parece que examinaram todas as questões que são postas. Da decisão do TSE, dessa agora, independente da publicação, independente da oposição de embaixo de declaração, mas também, se oposto da decisão dos embaixos de declaração, cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal apenas no que for matéria constitucional. O Supremo não decidirá mais se houve ou não houve o fato. Ele pega o quadro fático, ele faz só uma correlação. O que a Justiça Eleitoral entendeu que existiu? Ela entendeu que existiu isto. Qual que é a consequência legal constitucional desse entendimento? É a aplicação do artigo 2. E o tribunal aplicou o artigo 2? Aplicou o artigo 2. Então, nega o provimento. Não, o tribunal não aplicou o artigo 2, aplicou o artigo 5. Aí, então, o Supremo vai para examinar a matéria apenas sobre o ângulo constitucional. Terminado todo o processo, findo todos os recursos, porque no Supremo depois você tem base de declaração, tem vários incidentes no meio do processo que, se o presidente do TSE falar que o recurso não deve subir ao Supremo, cabe um outro recurso que é um agravo para que ele suba. Mas, vamos dizer, terminou, transitou em julgado, não tem mais recurso nenhum, o condenado, o inelegível, ele teria direito a 120 dias entrar com uma ação rescisória, que também não é um procedimento fácil. É um procedimento que depende de preenchimento de uma série de requisitos. Tem um documento que não havia sido juntado no processo e que seria por si suficiente para alterar o resultado da demanda, ter um problema de citação, que foi julgada a revelia sem ter sido citado. Então, são situações muito específicas, e aí você tem um novo processo, ação rescisória. Se terminou no TSE, a ação rescisória é no TSE. Se o Supremo se manifestou sobre o mérito do processo, a ação rescisória é no Supremo. Mas, para efeito prático, nenhum desses recursos tem efeito suspensivo. A partir da publicação do acordo, e no voto do ministro Benedito está proposto, inclusive, que a partir do julgamento, já seria anotada a ineligibilidade. Então, esses recursos, se eles levarem 8 anos e 1 dia para serem julgados, eles vão ser julgados prejudicados, porque a ineligibilidade começa a incidir se prevalente o voto do relator, passaria a existir, a ser considerada como existente a partir de hoje, tendo-se como data inicial o dia 6 de outubro de 2022, que foi a data da eleição. Doutor Henrique Neves, advogado especialista em direito eleitoral, ex-ministro do TSE, muito obrigado pela participação do senhor no nosso programa semanal de Veja. Foi uma honra ter contado com a ajuda do senhor para discutirmos esse julgamento importante da Corte Eleitoral. Muito obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço a lembrança, o convite. Um abraço a todos, um bom fim de semana e que a gente tenha uma solução rápida hoje à tarde. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, agora sem o ministro Henrique Neves, vamos dar continuidade a ex-ministro, Henrique Neves.
Vamos dar continuidade ao programa. Eu já queria passar para o segundo tema, porque acho que a gente conversou bastante sobre esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem um outro assunto bastante importante, né, Robson Bonin, que é a capa de Veja dessa semana, né? A capa de Veja dessa semana traz uma matéria exclusiva, mais um furo de Robson Bonin, que assina a matéria com Larissa Borges, da sucursal de Brasília. Rota de colisão. Em documento sigiloso obtido por Veja, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, desqualifica o relatório da PF, no caso Mauro Cid, e faz críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de autorizar procedimentos ilegais e decretar prisões sem fundamento. Boninho, eu queria que você falasse um pouco sobre falasse bastante sobre esse documento ao qual a gente teve acesso. Me parece ser o mais duro ataque até agora ao ministro Alexandre de Moraes, né, desde que ele ganhou protagonismo na Justiça. É isso, tem um histórico já de enfrentamentos entre o ministro Alexandre de Moraes e a PGR e a própria procuradora Lindora, mas esse é aquele em que ela, cuidadosamente, parece que ela faz um apanhado ali para bater para doer não só no ministro Alexandre de Moraes, mas também no Supremo, uma espécie assim de arrazoado para constranger. São 25 páginas desse documento que a gente pegou, e ali a procuradora, ela lista, são pelo menos 8 episódios em que ela considera que o ministro Alexandre de Moraes atuou de maneira ilegal no processo. Ela cita, por exemplo, casos de perícias que são citadas no relatório da Polícia Federal como ponto de partida para embasar aquele relatório, que não existem nos autos, segundo a procuradora Lindora. Também cita decisões que o ministro Alexandre de Moraes toma sem que o pedido da Polícia Federal ou da própria PGR, de quem investiga, exista no processo. É como se o ministro estivesse já se antecipando, sabe? Ela sugere que existe alguma coisa ali por trás disso, né? Que o ministro está fazendo todas as partes do processo. Ele vai lá, ele investiga, ele toma a decisão, depois chega o pedido. Então, assim, não são coisas simples, são coisas... para quem conhece do direito, que milita, né, os advogados, inclusive, eles ficam muito revoltados com essas questões, e ela vai descendo a outras sutilezas, que ela acusa o ministro de dar vista, né, dar acesso para as defesas aos autos do processo, mas só avisar que liberou esse acesso muito tempo depois, prejudicando, assim, esse trabalho de conhecimento, né, dos defensores do que está acontecendo com cada cliente. No relatório, ela vai falando, inclusive, que as prisões, né, já estão presos, os alvos dessa investigação estão presos aí há mais de 2 meses, vai completar 2 meses agora, e ela ela sugere que isso é uma antecipação de pena, né, e liga essa questão da antecipação de pena às prisões para averiguação, numa provocação ali, fazendo alusão ao regime ao período da ditadura militar, né, que as pessoas eram presas dessa forma. Então, já que está se discutindo se teve ou não golpe de Estado, né, a questão de ditadura e tudo mais, ela vem e traz isso para a peça, né, para o relatório dela, para o parecer dela, para dar mais uma alfinetada ali. E essas são as partes que, na minha avaliação, são mais contundentes em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao próprio Supremo, porque tem coisas objetivas ali que, se de fato aconteceram, como a PGR está dizendo, são constrangedoras para o Supremo, ao ponto de chegar, né, a gente ter esse tipo de deslize objetivo em cada investigação, cada processo ali. Mas ela vai além disso, ela vai analisando a própria produção de provas da Polícia Federal, que é aí onde ela vai bater na Polícia Federal também. No caso, naquela matéria que a gente revelou há 2 semanas, as mensagens golpistas do Mauro Cid com o coronel Jean Lawande e todo aquele roteiro de golpe que existia no celular do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Para a Lindora Araújo, aquilo ali não serve de prova, não deve ser considerado como um roteiro golpista, é simplesmente o que ela diz, ela ironiza ainda, ela diz que esse material teórico que poderia ter em vestibular para cursinho de Direito. E ela se dá por satisfeita, citando as mensagens do coronel Jean Lawande com o Mauro Cid, que são, né, irrefutáveis, ela se dá por satisfeita com a negativa do Mauro Cid quando ele fala assim, Sidão, ele tem que dar a ordem. E aí o Mauro Cid diz o seguinte, ele não pode dar ordem porque ele não confia no alto comando do Exército.
Então ela chega a dizer nesse documento assim, não, o coronel pediu o golpe, mas o Mauro Cid disse que não dava para dar o golpe, então tá tudo certo. Essa é a parte mais frágil da análise da procuradora, porque aí ela vem com uma discussão muito subjetiva, de que nada daquilo que está sendo descoberto e investigado a partir de agora, de fato, significa golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, de supressão da ordem democrática e tudo mais. Ela sugere que toda a investigação até aqui teve pontos de ilegalidade, as prisões são ilegais na avaliação dela e devem ser revogadas. Ela pede a revogação da prisão dos seguranças do Bolsonaro, daquele Max Moura e do Sérgio Cordeiro, e pede que o Mauro Cid seja libertado e colocado em regime ali de monitoramento com tornozeleira eletrônica, tendo que aquelas medidas restritivas, tendo que comparecer na justiça periodicamente, com a proibição de poder viajar, apreensão do passaporte, tudo mais. Não, nada indica ali que o ministro Alexandre de Moraes vá atender esses pedidos da ministra Lindora, da procuradora Lindora, mas a gente já viu em outros episódios que ele não deixa sem resposta. Então, provavelmente, em algum outro despacho que virá aí para frente, a gente vai ter a resposta do ministro Alexandre de Moraes sobre essas graves ponderações que a procuradora trouxe nesse documento. Matheus, a procuradora Lindora Araújo, ela já tinha o rótulo de bolsonarista, né? Ela já tomou várias decisões que beneficiaram o presidente, que beneficiaram aliados do presidente, né? Mas essa revelação trazida pela matéria de Veja, com esses ataques e com essas 8 indicações de que o ministro Alexandre de Moraes teria agido fora das 4 linhas, ali fora do quadradinho da legalidade, você acha que isso aí pode, de alguma forma, dar combustível para o bolsonarismo? Porque, assim, o bolsonarismo sempre foi crítico do Moraes, sempre atacou o Alexandre de Moraes nas redes. Mas a vice-procuradora-geral da República, colocando no papel essa série de ressalvas à atuação do ministro, não é algo que ajuda a alimentar esse discurso bolsonarista para tentar descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes? Sim, eu acho que ajuda. Respondendo a sua pergunta, Benedito, eu acho que ajuda sim, porque eles vivem nesse mundo, né? Um mundo meio paralelo, no qual eles ficam mantendo aquelas teses lá, que muitas vezes fogem muito da realidade, né? Primeiro, eu queria dar os parabéns para o Robson, né, pela reportagem, né? E excelente reportagem. E é importante a gente contextualizar, até por essas coisas que você está dizendo, Benedito, quem foi a Lindora nesse tempo todo, né? Ela, como vice-procuradora-geral da República, ela foi ainda mais apoiadora que o Jair Bolsonaro, que o próprio Aras, né? Se você for pegar as decisões dela, ela ainda foi mais apoiadora. Ela tomou aquela decisão, ela deu aquele parecer, enfim, opinou pelo Ministério Público, dizendo que talvez não fosse necessário realmente o uso da máscara ali, naquele momento tão terrível para nós da pandemia, e isso foi um movimento que ficou muito claro que ela estava tentando fazer com que o ex-presidente não fosse multado pelo fato de que ele não usava máscara, pelo negacionismo todo que a gente conhece. Então, mas não foi só isso, sabe? Com o fim do governo Bolsonaro, preciso dizer também que o Aras transferiu ainda mais esse papel de defesa das ideias da extrema-direita para a Lindora, porque ele queria se afastar disso, né, um pouco, porque ele tem, todo mundo sabe aqui em Brasília, esses desejos de voos mais altos, assim, por assim dizer, inclusive no Supremo. Mas é muito difícil que ele consiga isso, e deixando isso com a Lindora, por tudo que eles fizeram, os dois, né? E, assim, a Lindora foi o braço mais radical desse papel do Ministério Público Federal, que foi se transformando, na verdade, numa advocacia geral da União durante o governo Bolsonaro. Então, essa, né, é a pessoa que, neste momento, está fazendo todas essas acusações, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo a excelente reportagem do nosso colega Robson Bonin. Então, é preciso contextualizar quem ela é para a gente tirar também um pouco o peso e trazer para a realidade, porque se a gente for entrar nessa ideia de tentar compreender como os bolsonaristas vão lidar com isso, eles vão comemorar, eles vão dizer, vão fazer, mas a gente tem que sempre estar trazendo para a realidade. Foi o que muita gente fez durante o governo Bolsonaro, porque, de certa forma, nesse governo, né, que foi negacionista, terraplanista, a gente tinha que ficar trazendo para a realidade, né? E é isso, ela é essa pessoa que mais radicalizou, que mais atuou em favor do Bolsonaro, e não existe essa coisa do Ministério Público ficar
o tempo todo defendendo as teses de um governo. Isso a gente nunca viu aqui em Brasília de uma forma tão ostensiva. Teve um momento no governo Fernando Henrique, do ex-procurador-geral Geraldo Brindeiro, que todo mundo chamava de engavetador-geral da República, mas esse caso do Aras e da Lindora Araújo foi, vamos dizer assim, um passo à frente, né? Não foi só engavetador, foi defensor geral das ideias do governo de Jair Bolsonaro. É isso que a gente pode dizer. Benedito, só para lembrar um negócio que eu esqueci aqui, claro. No relatório da Lindora, ela fala que o Alexandre de Moraes faz pescaria de provas. Sim. Ele usou o argumento da certidão ali falsa de vacinação do Bolsonaro e todo mundo, a fraude no sistema de vacinação, para apreender os celulares e, com isso, buscar elementos ali que façam com que a investigação vá atrás de outros crimes que não esses que foram o início da investigação, vamos assim dizer. E ela vai citando isso, ela diz que o Alexandre de Moraes, ele não está querendo saber se o Mauro Cid falsificou ou não a carteira de vacina. Quer saber até onde o Mauro Cid sacou dinheiro da presidência da República, por exemplo, no cartão corporativo, e desviou para pagar por fora coisas da Michele Bolsonaro, ou do Jair Bolsonaro, ou de pessoas da família ali, né? Então, ela faz essas acusações, e aí, só fazendo uma remissão, como o Matheus falou também, é interessante lembrar que lá atrás o Supremo já deu uma chacoalhada na PGR, lembrando que procurador tem que procurar. Né? A postura da procuradora Lindora é assim, não parece que tem crime aí, então não tem nada para fazer. E quanto o ofício do Ministério, até uma ofensa do Ministério Público, né? O Ministério Público tem que investigar. Diante de tudo que foi descoberto, né, nessas investigações todas, é óbvio que tem que ser investigado. Mas para ela não. Na teoria que ficou famosa, né, e marcou essa gestão da PGR durante o período de Jair Bolsonaro, é que não existe essa pescaria, né? Não existe você identificar indícios de um crime e ir atrás dele. O ladrão já tem que se entregar ali com tudo registrado em cartório para daí a PGR fazer alguma coisa. É mais ou menos isso, sabe? O Boninho, e o que você acha, como o Aras vê isso, né, a atuação dela? Eles são uma dupla? Ele concorda com essa posição? Porque esse documento dela, eu tenho a impressão que uma das consequências vai ser deixar mal de novo a PGR no Supremo Tribunal Federal, né? A maioria dos ministros não vai gostar desse documento, obviamente. Eu queria saber o que o Aras pensa disso. Se ele apoia a sua vista. Pelo que a gente acompanha desse longo período, o fato dela estar assinando esse documento e estar comandando o dia a dia da PGR mostra que o Aras ele tem uma confiança na Lindora e dá muita autonomia à Lindora. Porque, em última instância, o Augusto Aras é a cara da PGR, é o representante institucional do Ministério Público Federal, mas no dia a dia, da parte mecânica, do trabalhar ali mesmo, do ofício de cada caso, quem opera isso é a Lindora. E a gente já viu em outros casos que o Augusto Aras assina algumas manifestações do Ministério Público quando ele considera que é importante assinar. Nesse caso, deixou para ela, mas toda a ação da procuradora Lindora pressupõe o aval do Aras. Então, essas críticas pesadas que ela faz ao ministro Alexandre de Moraes e que estende ao Supremo, quando ela fala de pesca probatória, ela diz, inclusive, assim, a exemplo de outros casos que estão no Supremo. Então, o Supremo tem vários pescadores lá, na visão da procuradora Lindora. E como ela levou aos autos isso, e ela tem como chefe o Aras, é óbvio que o Aras é um responsável indireto, vamos dizer assim, simbolicamente, ele deu aval para isso. Né? Ainda que ele possa não concordar, ou possa se dizer ali na frente satisfeito com essa postura, mas é um trabalho que ele avaliza, porque ela é o braço direito dele. E aí, por aí você vai, acho que o que o Matheus falou tem muito fundamento, que é o fato de que ele não está nesse tiroteio. Né? Olha o peso que a Lindora está assumindo sozinha. Ela é a única autoridade hoje constituída no país que vai para cima do Alexandre de Moraes nesse nível. Ninguém questiona dessa forma o ministro do Supremo. Então, para ele é desconfortável o resultado disso quando a gente expõe um material como esse, mas também é bom que não é ele que está levando tiro lá no front, ele está na sombra. Né? Com certeza.
Matheus, com relação à figura do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida da importância do Alexandre de Moraes para a democracia, para a história recente, para a história política recente brasileira. Assim, ele se saiu até melhor do que a encomenda, assim, melhor do que muitos esperavam, né? Quando ele foi indicado, havia muita desconfiança sobre Alexandre de Moraes, e ele se revelou um dos ministros mais importantes da Suprema Corte dos últimos anos. Mas essa superexposição prolongada, vamos por esse papel dele de defensor da democracia por um tempo muito grande, assim, porque tudo praticamente está centrado nele, não começa a permitir que se surjam esse tipo de questionamento e que comece a personificar demais na figura do Alexandre de Moraes, o que não deveria, porque o que está sendo discutido são coisas importantes para a democracia e para o país, né? Você não acha que o Alexandre de Moraes corre o risco dessa superexposição? Não é uma coisa que no futuro possa cobrar seu preço, vamos dizer assim? Eu acho que sim, viu, Benedito? Sabe por quê? Porque, assim, outro dia eu estava vendo, né? Eu acompanho muito as decisões do Alexandre de Moraes, sempre estou comentando na minha coluna, e o pessoal, os bolsonaristas, na maioria das vezes, estão me criticando porque eu estou, de certa forma, ali falando que era preciso tomar algumas decisões mesmo que o ministro Alexandre de Moraes tomou. Mas outro dia, né, ele tomou uma decisão que foi essa coisa de... Estava uma romaria, né, no quartel do Exército, onde está preso Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e nessa foi encontrado o ex-vice-presidente, né, indo visitar, né? Então, assim, várias autoridades e tal, muitos generais, né? Mas aí, bom, ele achou por bem que falou, não, tem que restringir isso, tem muita gente indo visitar, tem que ficar entre os advogados e a família. E quem quiser pedir autorização para estar com ele, como o Hamilton Mourão, tem que informar, pedir autorização, né? E tal. E aí, bom, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes acabou tomando uma decisão que eu achei exagerada, que foi proibir que os pais, né, de Mauro Cid fossem visitar. Eles são pais, tudo bem. O pai dele é um general, que é um militar de alta patente, desculpa, mas que fez o curso, né, de oficial junto com o Jair Bolsonaro, uma pessoa muito próxima, realmente. Você pode olhar isso com certo, né, preocupação de estar ali, enviando talvez ali algum recado do ex-presidente, mas não pode tomar isso. É um pai, né, indo visitar o filho. Então, assim, esses exageros realmente não pode acontecer, né? Isso foi até negociado com o ministro Alexandre de Moraes, depois ele liberou. Mas teve um momento ali que só ficou os filhos, a mulher e os advogados. Aí, bom, eu acho que aí é um pouco demais, entendeu? Então, essa exposição realmente, para um ministro do Supremo, pode gerar um efeito lá na frente ruim, né? Mas eu estou de acordo com as suas palavras. Eu acho que ele foi muito importante, né? E realmente surpreendeu, porque quando ele foi indicado havia realmente, de fato, um sentimento de que ele poderia estar, talvez não fosse o melhor nome. E ele se mostrou ser o melhor nome para um momento mais dramático, assim, da democracia, que a democracia brasileira sofreu desde do fim da ditadura. Então, mas é isso, ele está super exposto e pode acabar, enfim, sendo queimado por essa exposição, né? Vamos dizer assim, há muita luz ali, o holofote está todo nele, ele pode acabar queimado. Mas só vou voltar na pescaria, para finalizar aqui. É importante dizer que, assim, é natural que haja até um questionamento aqui e ali sobre a atuação de um ministro supremo, inclusive um ministro tão exposto como o ministro Alexandre de Moraes. Mas, assim, fazer essa afirmação que a Lindora fez de pescaria é comprovar, na verdade, na minha opinião, que o pescador é bom, porque foram encontrados, né? A verdade é que foram encontrados fortes indícios de crime. Foram encontrados fortes indícios de crime. Tá, né? dando peixe, né? Exato. Nessas ações contra o Anderson Torres e o Mauro Cid foram encontrados enormes, fortes indícios de crime, como foram trazidos pelo Robson Bonini nas últimas 2 semanas. Então, assim, é importante que a gente entenda que, se quiser discutir a pescaria, se discute. Mas o que foi encontrado foi importantíssimo. Importantíssimo para que fosse revelado mais fatos. E até fatos assim, que a gente imaginava, mas a gente não tinha comprovação, e agora tem. Então, acho que fica essa questão aí sobre a pescaria também, viu, Robson e Benedito? Boninho, só para a gente fechar aqui, você acha que o pescador Alexandre de Moraes corre o risco de ser mais questionado daqui para frente? Inclusive, essa matéria pode ser, de repente, um turning point assim, na relação com ele, ou não? E o que mais você quiser falar a respeito da sua reportagem que a gente ainda não tenha tratado aqui? Não, é até uma curiosidade ali em relação ao que o Matheus estava falando do Mauro Cid na prisão.
ele recebeu em 19 dias 73 pessoas. Então foi isso que chamou a atenção dos investigadores, do ministro Alexandre de Moraes, e falou assim, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, tá? Tem festa lá, 73 pessoas, né? Aí ele até questionou o comando do Exército se é normal, se outros presos no batalhão da polícia tinham também essa quantidade de pessoas visitando. Aí o Exército respondeu que não tem ninguém preso lá, então não dá para fazer um parâmetro, não tem uma comparação. Mas eu acredito, até a gente registra isso na matéria, que não vai. Essa manifestação da Lindora foi parar lá no processo, mas por um material simbólico de constrangimento e de assim, marcar a posição, né? E quando as coisas acontecem, e se de fato aconteceram da forma que ela fala, o Ministério Público está sendo, em alguma medida ali, a justiça já feita, atropelado pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso vem desde o inquérito das fake news. Então tem uma rixa entre o Ministério Público e o STF por causa dessas interpretações de que o ministro do Supremo não deve atuar da forma como o ministro Alexandre de Moraes atua. Tem que sempre esperar a iniciativa da PGR. Agora é aquilo que o Matheus estava falando. Se a gente fosse esperar a iniciativa da PGR, não tinha peixe há muito tempo aí, né? Estava todo mundo, né? Não tinha o que ser. Ninguém jogou a rede durante esses 4 anos aí, né? Tanta coisa aconteceu, o que a gente viu foi só arquivamento atrás de arquivamento de casos gravíssimos ali que envolviam a conduta daquelas figuras que estavam no poder durante a gestão de Jair Bolsonaro. Mas, pelo material que a gente lê aqui, o que fica sempre muito evidente é que a Polícia Federal, nas comunicações ao ministro Alexandre de Moraes, deixa claro que é só uma parte muito pequena de perícia do material todo que foi apreendido com as figuras que estão nesse caso da falsificação de vacina e tal. Tem muito celular, muito pendrive, tem muito computador ainda para ser investigado, tem muita quebra de sigilo para ser analisada. Então, ainda tem muito peixe para vir nessa rede aí. Não vai ser por causa dessa manifestação da procuradora Lindora que vai acabar, não. Gorim, parabéns mais uma vez pela reportagem, pelo furo. A gente está se aproximando do final do programa, e só para dizer que não falamos das flores, vamos falar do censo, né, que estava previsto na nossa chamada. Foi um assunto bastante importante da semana, né? O censo não acontecia desde 2010, esse censo foi bastante tumultuado, finalmente chegaram os primeiros resultados. A gente sabe que o censo é importantíssimo para traçar as políticas públicas, para fazer o planejamento de longo prazo do poder público, de onde se gasta e como se gasta, enfim, e que pode alterar, inclusive, até a representação política, né? A nova contagem populacional pode aumentar ou diminuir vagas, enfim, dos estados e dos municípios nos seus legislativos e tudo mais. O que o novo censo trouxe de mais importante é que o ritmo de crescimento da população diminuiu. Assim, menos filhos, mais idosos, mais pessoas morando sozinhos. O crescimento populacional, o ritmo da última década é o menor desde que o censo começou a ser feito na época do Império, né? E a taxa de crescimento de 0,5 na última década é a mais baixa de todos os tempos. E a gente está atingindo nível de natalidade 1,7, parecido com o da OCDE, ou seja, o que aproxima o Brasil dos países mais desenvolvidos. Eu queria saber, primeiro, Matheus, como você viu esses números do censo e quais, na sua opinião, são as indicações mais importantes aí que o novo censo aponta? Acho que, assim, Benedito, é importante a gente comemorar, viu, a saída do censo, porque, assim, finalmente saiu, né? E a gente esperava esses dados, né? E o censo, na verdade, sofreu o maior ataque político desde o início da sua história durante o governo Bolsonaro. E aí as pessoas ficam, mas a gente vai falar de novo? Mas é para falar, sabe por quê? Porque, assim, o que aconteceu foi assim, o momento mais dramático da polarização foi que, na verdade, o censo, os pesquisadores do IBGE não conseguiam nem entrar na casa, porque os bolsonaristas não os recebiam. Então, assim, ficou uma situação na qual talvez não fosse possível coletar os dados, porque era tanta polarização no país e que a situação começou a atingir a coleta desses dados, né? E o censo sofreu cortes orçamentários profundos durante o governo Bolsonaro, né? Acabou sendo marginalizado, né? A verdade é que o censo estava sendo marginalizado naquele momento ali, né? Então é isso, foi assim, talvez o censo demográfico que mais sofreu, né, com
mais sofreu pressão política, né? E acabou nos trazendo um dado revelador sobre todas as áreas, porque a gente sabendo, né, que desse dado que você trouxe, da diminuição, enfim, é importante que a gente saiba que isso vai atuar, esses dados serão usados para todas as políticas públicas, seja na área de emprego, seja em todas as áreas sociais, porque agora a gente tem uma noção do que está acontecendo de fato e o que vai acontecer em 2030, que é quando deve começar a cair. Então, assim, algumas cidades já estão demonstrando isso, né? Já estão demonstrando que podem perder, né, população, né? Como Rio de Janeiro, né? Alguns estados nessa situação. Então, a gente, com esse entendimento do censo, e por isso é tão importante o censo, e por isso era tão, né, às vezes, fazer a cobertura do governo Bolsonaro era muito difícil por causa disso. A gente sabia da importância do censo para as políticas públicas. Teve a questão da pandemia, ninguém está negando isso, foi mais difícil realmente, mas a gente sabe dos ataques que o governo Bolsonaro fez. E esses dados, a gente, né, os meios de comunicação todos, era manchete, né? Ficou a manchete o dia inteiro. Né? Por quê? Porque são dados importantes para tudo, para a gente apontar qual será, né, qual país que a gente vai ter daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. E esses dados praticamente não chegaram a nós, né? Agora chegaram com esse atraso, e a gente tem que comemorar. Na verdade, essa é uma notícia boa da semana, uma notícia boa, de que o censo saiu, finalmente saiu, e a gente tem esses dados agora para poder trabalhar nas políticas públicas, inclusive dos mais pobres, dos mais necessitados. Boninho, o que você achou dessa primeira fotografia que o IBGE trouxe do censo aí? Qual é a relevância dele, na sua opinião? Zé, eu vejo com alguma preocupação, porque todas essas dificuldades que o Matheus citou aí, né, tanto da parte financeira, que foi um corte racional de verbas, e do negacionismo, né, o governo não priorizou esse tipo de levantamento, atuou contra, inclusive, acabaram prejudicando, eu acho, que essa fotografia que a gente conheceu nessa semana, porque 1 milhão de pessoas, pelo menos, não aceitaram participar dessa pesquisa. E, além desse 1 milhão, a gente tem evidências aí, já notícia de várias cidades pelo país que vão acionar na justiça essa pesquisa, porque o censo está ligado diretamente à quantidade de recursos que as cidades vão receber a partir dessa contagem. Então, tem casos aí que a prefeitura ela tem dados para confrontar o IBGE e mostrar que alguma coisa está errada naquela contagem, porque o número de pessoas que a prefeitura tem, que batem todo dia lá atrás de serviços sociais, né, tanto na rede pública, quanto de saúde, quanto na questão de assistencial, de fome e tudo mais, tem números que são divergentes em muitas áreas. E a gente sabe que essa pesquisa demorou até para ser divulgada por causa de uma série de inconsistências e de falhas ali de metodologia, de apuração e tal. Então, é importante que tenha saído, é louvável que a gente saiba, porque qualquer mínimo de avanço que a gente tenha para conhecer o país que é essa imensidão, né, do Brasil, é importante. Mas eu vejo que a gente vai ter ainda grandes discussões na justiça em torno desse número, desse cálculo. Uma coisa legal até que vale aí para quem está nos assistindo, se quiser procurar, lá no site do IBGE tem um prêmio de fotografia dos pesquisadores do IBGE. Todo mundo, né, esse pessoal foi para cada canto do país aí que a gente jamais imaginou. Então tem cada foto legal, cada foto extraordinária lá nesse prêmio, dá para votar, inclusive, é muito interessante. Legal. Benedito, eu sei que o tempo está curto, mas assim, até é um fato de que esse negacionismo, até com estes dados, aconteceu no governo Bolsonaro, que assim que o governo Lula assumiu, teve gente do Ministério do Planejamento, né, tocado pela ministra Simone Tebet, que concorreu à presidência, né, pelo MDB, indo atrás daqueles lugares mais remotos, porque o governo Bolsonaro não dava estrutura para que aqueles pesquisadores do censo chegassem. Então, tiveram que, de última hora ali, fechar alguns buracos da pesquisa, senão a pesquisa sairia sem algumas informações sobre a população brasileira. Então, assim, foi realmente um movimento dramático, mas é isso que o Robson falou, né? Esse censo ainda vai gerar muita discussão. Certamente, até porque envolve dinheiro, envolve representação política, envolve muita coisa. Bom, estamos aproximando mesmo do final do programa, está na hora de a gente trazer o colunista especial, José Casado, para fazer a sua coluna eletrônica semanal. Ele fala sobre o futuro de Bolsonaro.
Jair Bolsonaro apostou tudo na sorte. Com sorte, você atravessa o mundo. Sem sorte, você não atravessa a rua, como dizia o escritor Nelson Rodrigues. Bolsonaro perdeu e vai ficar na planície. É um lugar de difícil retorno. Poucos políticos conseguiram sobreviver ao naufrágio do esquecimento. Sem Bolsonaro, muda a política nacional e em cima de um novo mapa de votos. Lula, por exemplo, fica sem o seu malvado favorito, o inimigo predileto. Ele vai enfrentar a pressão crescente do PT e do Centrão para se definir sobre a reeleição em 2026. Sobram pré-candidatos, em número cada vez menor de partidos. O mapa de votos já mudou com a força do interior, como mostra o censo que está aí. 4 de cada 10 brasileiros agora moram nos menores municípios do país. São 87 milhões de pessoas, e a ampla maioria vive em cidades com menos de 50 mil habitantes. Cidades pequenas. Essa é a fonte de resiliência do conservadorismo que guiou Bolsonaro nas eleições de 2018 e do ano passado. Lula, o PT e outros partidos permaneceram estáticos, concentrados nos 319 maiores municípios, onde vivem 115 milhões de brasileiros. São basicamente núcleos de classe média urbana. São importantes, mas como já se viu nas últimas 2 eleições, dominar as grandes cidades já não basta. É preciso ir muito além na caça aos votos. Significa conquistar o interior, acompanhando, inclusive, a marcha populacional para o norte e para o centro-oeste. Sem isso, vai se continuar no samba de uma nota só das constantes crises políticas. Ou seja, um partido até elege um presidente da República, mas não consegue nem mesmo 20% dos votos dentro do Congresso. É preciso olhar para esse Brasil profundo. Ele está aí e está crescendo. Uma boa semana a todos. É isso, importante ponto lembrado pelo José Casado. Eu queria dizer que na edição dessa semana de Veja tem 2 reportagens também que dialogam com isso, com o futuro do bolsonarismo e futuro político brasileiro. Uma reportagem sobre Tarcísio, que desponta aí como assim, se o Bolsonaro for confirmado mesmo a sua inelegibilidade, ele desponta como talvez o principal nome para herdar esse espólio eleitoral do bolsonarismo. Tem uma boa reportagem sobre isso. E tem uma reportagem sobre o eleitor Neném. Na última eleição, quase 40 milhões de eleitores não votaram nem em Lula, nem em Bolsonaro, né? Foram 5 milhões e pouco de votos brancos e nulos e 33 milhões, basicamente, de gente que nem saiu de casa para votar. Aí uma pesquisa exclusiva de Veja mapeou o que são esses 38 milhões de eleitores, o que eles pensam em relação a vários temas, como drogas, como aborto, como a questão do STF, da democracia, do papel dos militares, e dá para ver que dali tem um eleitor bastante complexo e muito difícil de ser capturado. Eu tenho uma reportagem também sobre esse eleitor Neném na edição de Veja dessa semana. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Matheus Leitão, muito obrigado, Robson Bonin. Foi um prazer participar de novo de mais um programa com vocês. E até a próxima. Obrigado para quem assistiu o programa, para quem esteve com a gente até agora. E na semana que vem estaremos de volta aqui debatendo os principais assuntos políticos da semana. Um abraço a todos. Obrigado.